As aeronaves militares mais modernas utilizam a tecnologia stealth para se tornarem invisíveis aos radares inimigos. E você sabia que os materiais plásticos, entre outras coisas, desempenham um papel fundamental para tornar essa tecnologia possível? Eles podem ser utilizados para compor os chamados RAMs, Radar Absorbing Materials, ou materiais absorvedores de radar. E é exatamente sobre esses materiais que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje, alta tecnologia. Vamos falar a respeito dos materiais absorvedores de radar e como eles contribuem para tornar aeronaves militares invisíveis aos radares inimigos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados importantes antes da gente entrar no conteúdo. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa sua curtida e seu comentário para o vídeo ganhar relevância e atingir um número cada vez maior de pessoas que se interessem por esse tema. E faz a sua parte. Pega o link desse vídeo, compartilhe em todos os seus grupos de discussão técnica, nas suas redes sociais e com qualquer pessoa que se interesse e se beneficie do tema de materiais plásticos. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer patrocinar o meu canal e ver o seu produto anunciado por aqui, entre em contato com a minha equipe e comigo, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem legal para você. Fechado? Vamos entrar no nosso conteúdo. Então, como sempre, tem um PDF, o link para você baixar está na descrição desse vídeo e a apresentação está na tela. Agora aí para você, vamos falar a respeito dos materiais absorvedores de radar e como eles contribuem para a tecnologia stealth, que torna aviões invisíveis aos radares inimigos. Vamos ver como isso funciona. E é sempre legal falar de aviação, porque a aviação é um tema, ou é uma área que é um trampolim para novas tecnologias. Muita coisa é desenvolvida lá e depois permeia outras áreas da nossa vida. Eu quero trazer alguns exemplos para você. Vai ser a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, mas pelo menos para você ter uma noção de como nascem tecnologias na área de aviação. E a primeira delas é a chamada fly-by-wire, em que, na verdade, quem controla os movimentos de uma aeronave é um computador. Quando o piloto dá um comando ali no manche do avião, o que ele está comandando é um computador, e aí depois esse computador, então, faz o avião tomar alguma atitude de curva para um lado, curva para o outro, subir ou descer. Tá? Então essa é uma tecnologia bem interessante, que é muito utilizada na aviação já há algum tempo. Uma outra tecnologia bem legal é o chamado Glass Cockpit, que basicamente é a substituição daqueles reloginhos que a gente tem na mente quando pensa na cabine de controle de um avião, né? Substitui aqueles reloginhos por telas, como essas que a gente está vendo aqui do lado, ó. Telas como se fosse de um computador ou de um tablet, onde aquelas informações dos reloginhos são mostradas agora de forma muito mais amigável, customizável até, e que dão aí um melhor conforto, inclusive, para o piloto, tá? Uma outra tecnologia muito legal que é já presente na nossa vida são os veículos aéreos não tripulados, ou os drones, né? Aqueles que são controlados por um piloto que não estão necessariamente na aeronave, mas estão em solo controlando ali remotamente. Tá? Agora, essas tecnologias são aquelas mais visuais, aquela que simplesmente de olhar a gente percebe que tem alguma coisa diferente ali. Existem, óbvio, muitas outras tecnologias, mas uma que eu quero chamar a atenção para você é a chamada tecnologia stealth, que torna aeronaves, principalmente militares, invisíveis aos radares inimigos. No primeiro momento, para leigos como eu e você, às vezes ela pode passar desapercebida. Só de olhar uma aeronave a gente talvez não perceba que aquela tecnologia está lá. Mas os materiais plásticos desempenham um papel bem interessante nela e é por isso que a gente vai explorar um pouquinho mais esse conceito nesse vídeo. Mas, para a gente poder entender como os materiais plásticos ajudam nessa tecnologia, a gente precisa conhecer um pouquinho como um radar funciona. E aqui vai ser bem em linhas gerais, não é o objetivo desse vídeo, não é o objetivo do canal falar a respeito dessa tecnologia, mas para a gente entender é preciso pelo menos ter uma noção de como ele funciona.
Bom, radar é uma sigla que significa Radio Detection and Ranging, ou seja, detecção ou identificação através de ondas de rádio. Então, a gente precisa de alguns equipamentos em solo, como por exemplo, uma antena que vai emitir sinais de rádio, ondas eletromagnéticas, ligadas a uma tela onde vão ser mostradas informações para um operador, tá? Então, o que vai acontecer é que essa antena vai emitir sinais. Esses sinais são ondas de rádio, ondas eletromagnéticas que vão ser enviadas na velocidade da luz para o espaço, para o céu, vão apontar para o céu, onde esteja buscando alguma coisa que possa estar lá, tá? Então lembrando, são ondas eletromagnéticas, isso vai ser muito importante para a gente definir como os nossos materiais funcionam. O que vai acontecer é que essas ondas vão viajar então na velocidade da luz e se tiver alguma coisa passando por ali, como por exemplo uma aeronave, essas ondas eletromagnéticas vão colidir com essa aeronave, vão colidir com esse objeto e vão ser refletidas de volta. Elas vão bater nessa aeronave e vão voltar. Uma boa parte dessas ondas vai voltar e vai ser detectada pela antena. Uma vez que a antena detecte essas ondas que foram refletidas de volta, em função da quantidade de ondas que voltaram e da intensidade desse sinal, vai gerar uma informação na tela do radar, na tela que o operador vai poder identificar que algo está presente ali, tá? É óbvio que aqui eu estou fazendo uma coisa didática, né? Não necessariamente vai aparecer exatamente um aviãozinho ali na tela do radar ou no formato certinho do que está sendo detectado. Na verdade, a informação que é apresentada ali é o chamado RCS, ou Radar Cross Section. É mais ou menos uma medida do tamanho do objeto que está sendo detectado, do tamanho do objeto que está refletindo essas ondas de volta para as antenas. E com base nesse RCS, o operador, aquele cara que está olhando para o radar aqui, ele consegue mais ou menos estimar o que pode ser. Se pode ser realmente uma aeronave, se pode ser alguma outra coisa, uma nuvem, enfim, alguma coisa. E com base nessas informações, ou nessa informação aqui, essa daqui é uma informação muito importante, é exatamente que ele vai tomar a decisão do que exatamente pode ser o objeto que está sendo detectado. Tá certo? Muito bem. Agora, como é que então a gente faz para evitar que a gente detecte um objeto, ou particularmente uma aeronave, por um radar, né? Como é que a gente torna um avião invisível? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar que essas ondas, então, que a gente está enviando para o espaço, essas ondas eletromagnéticas, sejam refletidas de volta, né? Que elas voltem para a antena e sejam captadas e mostradas ali na telinha que tem alguma coisa, tá? E para fazer isso, a gente tem algumas estratégias. A gente pode dispersar essas ondas, ou seja, à medida que elas batem na aeronave, ao invés de serem refletidas de volta para a antena, elas vão ser refletidas para outras direções. E aí, a quantidade de ondas que retorna para a antena é diminuída, aquele RCS diminui e fica muito mais difícil para o operador identificar que tem alguma coisa ali. É por isso que algumas aeronaves têm esse formato todo cheio de ângulos aqui. Exatamente para as ondas eletromagnéticas baterem nessas diferentes superfícies e serem dispersas, refletidas em direções totalmente aleatórias e não retornarem para serem captadas pela antena, tá? Bom, uma outra forma de fazer isso é absorver as ondas eletromagnéticas. Então, à medida que elas entram em contato com o objeto, em particular com a aeronave, ao invés de serem refletidas de volta, elas vão ser absorvidas e dispersadas na forma de calor, e com isso também não existem ondas de retorno que possam ser captadas pela antena, ou existem muito poucas ondas captadas pela antena, numa intensidade muito pequenininha, diminuindo o RCS e também tornando difícil a identificação por parte do operador que existe alguma coisa ali, tá? E uma outra estratégia é, obviamente, fazer as duas coisas. A gente pode tanto dispersar quanto absorver essas ondas, diminuindo ainda mais o que é chamado de assinatura do radar. Aquele RCS vai ficar tão pequenininho que o operador praticamente não consegue identificar que tem alguma coisa ali. Tá certo? Muito bem. Como que a gente faz isso então? Tá? Principalmente do ponto de vista de absorção dessas ondas. É aqui que os nossos materiais vão ter uma aplicação bastante interessante. Bom, os materiais absorvedores de radar vão funcionar da seguinte forma. Lembra,
a gente está falando de uma onda eletromagnética. Então, à medida que ela é enviada para o espaço e vai entrar em contato com algum objeto, se a gente tiver esse objeto fabricado com um material bom condutor elétrico ou um material magnético, essas ondas vão ter uma alta interação com esse material e vão ser então refletidas de volta e vão ser detectadas com uma alta eficiência pela antena do radar, fazendo com que o RCS seja muito grande, muito claro. Então o operador tem facilidade de identificar o que é, que primeiro tem alguma coisa e o que é que está presente ali, tá? Por outro lado, se a gente colocar um material que não é condutor elétrico, que é um material isolante elétrico, ou um material que não é magnético, ele vai ser praticamente transparente às ondas eletromagnéticas. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito de materiais plásticos e micro-ondas que utilizam um tipo de onda eletromagnética e eu explico como os materiais plásticos são transparentes a essas ondas. Eu vou deixar o cardzinho para você aqui em cima poder assistir, tá? Mas é exatamente isso que acontece, os materiais vão ser transparentes, então as ondas de radar vão praticamente passar por eles, não vão ser refletidas, mas também não vão ser absorvidas. E qual que é o problema com isso? Se esses materiais estão ali presentes, as ondas vão passar por ele e vão detectar o que está no interior da aeronave, né? Toda a estrutura, que são feitas aí por materiais que conduzem eletricidade, que têm algumas propriedades magnéticas, e aí vão ser refletidas e vão ser detectadas. Tá? Então, simplesmente utilizar um material isolante elétrico ou um material isolante, um material não magnético, não resolve o problema. Tanto é que esses materiais são utilizados no nariz dos aviões, onde está presente exatamente o radar do avião, exatamente porque eles são transparentes às ondas de radar e não interferem com o seu funcionamento. Tá? Então, o que existem alguns estudos que mostram é que para que a gente consiga ter uma boa absorção dessas ondas, ou seja, para que as ondas eletromagnéticas tenham uma interação com o material, mas ao invés de ser refletidas, sejam absorvidas, a primeira coisa é que esse material seja semicondutor. Ou seja, ele tenha algum tipo de interação com a onda eletromagnética, mas num nível um pouquinho mais controlado. Não seja muito condutor, mas também não seja totalmente isolante. Não seja totalmente, não interaja de forma muito rápida, muito forte, mas também não seja totalmente transparente a essas ondas. Tá? Então, os materiais semicondutores vão ser mais eficientes. E uma coisa que se descobriu também é que materiais baseados em carbono são ótimos absorvedores. Uma dicasinha aí de que materiais plásticos podem ter alguma função. Só que o que acontece é que os materiais plásticos, apesar de serem baseados em carbono, eles são muito bons isolantes elétricos e não são magnéticos. Então eles acabam sendo totalmente transparentes. E a gente já viu que isso não é muito interessante. E aí, então, o que acontece é que a gente pode começar a utilizar as propriedades do carbono na forma de fibras de carbono, tá? E de nanotubos de carbono, que vão tornar os materiais plásticos alguma coisa condutores elétricos e vão fazer com que eles comecem a ter algum tipo de interação com as ondas magnéticas. E como o carbono é um ótimo absorvedor de ondas eletromagnéticas, a gente tem ali então uma conjunção perfeita de materiais que vai passar a absorver essas ondas eletromagnéticas dos radares, dissipar na forma de calor e evitar que elas sejam devolvidas para a antena e identificadas na tela. Uma outra coisa que pode ser colocada nos materiais de forma que eles se tornem aí semicondutores são partículas metálicas, mexendo aí na parte magnética do material, que também vão ter algum tipo de interação com essas ondas, absorvê-las e dissipá-las na forma de calor e não devolvê-las para a antena. E com tudo isso, a gente começa a diminuir um pouco a RCS, a assinatura do radar da aeronave, tá? Normalmente, esses materiais são utilizados na forma de compósitos, ou seja, materiais que congregam aí várias camadas diferentes de materiais com funções diferentes, modificados com esses materiais que a gente falou aqui, para que a gente tenha, então, a customização ali da performance de absorção. Eu não preciso dizer para você que a construção específica, a composição específica desses materiais é praticamente segredo de Estado, uma vez que são tecnologias militares e que podem trazer aí um grande benefício estratégico para um determinado país. Mas a gente sabe que alguns materiais, como por exemplo resinas termofixas, principalmente para suportar altas temperaturas, são utilizadas como matriz para as fibras de carbono, para os nanotubos de carbono, para essas partículas metálicas, e aí então conformar esses materiais que vão absorver as ondas de radar.
Alguns elastômeros também podem ser utilizados, materiais que são mais flexíveis e ajudam aí também a atenuar e dispersar melhor essas ondas eletromagnéticas, inclusive algumas espumas, ou seja, materiais poliméricos expandidos que também atenuam o quanto dessas ondas é refletida. E todos esses materiais podem ser inclusive utilizados com uma geometria específica, não só o material, mas também a geometria que normalmente fica por baixo ali daqueles painéis externos da aeronave, que vão dar também uma maior eficiência de absorção, que são as chamadas estruturas anecoicas, como essas que a gente está vendo na imagem aqui, que normalmente são utilizados em câmeras de estúdios, onde a gente quer um silêncio bastante grande, porque exatamente não refletem ondas, no caso ondas sonoras, mas tem a mesma eficiência para ondas eletromagnéticas. Então a gente pode utilizar essas estruturas feitas com materiais absorvedores de radar, modificados com fibras de carbono, modificados com nanotubos de carbono, esses compósitos de materiais plásticos reforçados, nessas estruturas que vão não só minimizar a quantidade de ondas que é refletida, como também vão absorver e diminuir a intensidade dessas ondas, fazendo com que, então, as aeronaves que utilizam esses materiais e essas estruturas sejam praticamente invisíveis aos radares. E é assim que os materiais plásticos contribuem com essa alta tecnologia de defesa, essa alta tecnologia militar muito interessante, principalmente na área da aviação. E eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou, o que ele te ajudou aí a desenrolar em termos de projeto, de problemas que ele ajudou a solucionar. Me conta a sua história. Deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem, me manda um e-mail falando como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros temas que sejam do seu interesse para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu trabalho. Se você quer ter acesso a mais conteúdo de educação que está disponível aqui no canal só para membros, faz como esse pessoal que está aí do lado, clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo e passe a ter acesso a mais conteúdo exclusivo que vai te ajudar a aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre materiais plásticos. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!